Olá, pessoal, estamos dando início hoje ao nosso canal, canal da nossa marca, a Black Belt Foods. É uma marca que vem para gerar um movimento de saúde, de longevidade, falar de vários temas que eu, Nélio Cioli, que sou o idealizador da marca, acredito serem muito importantes aí e que vão contribuir muito para a evolução das pessoas. Então eu quis criar esse canal justamente para ser mais um meio, né, onde a gente possa expor nossos pensamentos, né, trazer conteúdo, e o YouTube, por permitir que a gente possa fazer vídeos, né, mais longos, eu acredito que é a melhor forma. Né? No Instagram a gente acaba ficando muito limitado ali ao tempo, e aqui a gente consegue falar com mais tempo, né, poder explicar melhor nossas ideias, o que a nossa empresa quer, quais são a missão, os valores, né, que essa empresa tem. Né? E quando eu desenvolvi ela, eu quis justamente que isso ficasse muito claro desde o início, né, que a gente não fosse uma marca que quer vender apenas comida, quer vender comida fit. A gente quer criar esse movimento, né? Um movimento único aí, um movimento que possa impactar as pessoas. Esse é meu propósito, né? Dentro de todas as formações que eu tenho, tanto na parte de educação física como nutricionista, minha formação como faixa preta de jiu-jitsu, que eu considero a minha terceira faculdade, que me ensinou mais que as outras duas. Então, eu quis reunir tudo isso e falar sobre isso. Falar também sobre como é o processo de criar uma empresa do zero, né? Como é isso, como a gente encara os desafios ali, né, de estar começando algo novo, estar começando algo do zero, né, encontrar muitas vezes as portas fechadas, né, as pessoas não acreditando muito no nosso sonho ali, no nosso projeto, mas como é passar por cima de tudo isso e vencer, né? Então, a gente tem aí metas muito claras, né, muito únicas, com vários objetivos que vão trazer muita coisa legal aí para quem acompanha a gente, para os nossos consumidores, que eu digo que não são consumidores, são amigos, entendeu? A gente quer cada vez mais estreitar esse laço e estar junto com vocês, estar ajudando vocês nessa evolução. A minha equipe de marketing aqui separou alguns temas de vídeos, mas eu vou ser um pouco rebelde com eles e vou começar pelo último tema, porque eu acredito que seja o ideal para esse nosso primeiro vídeo, para que vocês possam conhecer, né, e até se identificar com um pouco da minha história aí, do porquê que eu fiz esse movimento de criar essa empresa, né, de fazer, né, uma transição de carreira aí com mais de 40 anos. Eu acredito que tenha muita gente que pensa nisso, mas às vezes fica um pouco limitado, ou acredita que não é possível, mas é possível, é difícil, não é fácil. Confesso para vocês que todos os dias é uma batalha muito grande, né? Mas eu tenho plena certeza que vai valer a pena, que a gente já está impactando as pessoas, né? A gente já está mudando aí a vida das pessoas com os nossos produtos, com os nossos conteúdos principalmente, né? E depois eu vou falar para vocês onde a gente já passa conteúdo. E isso para mim é hoje um combustível, né? Então, da minha lista, os temas aqui que o pessoal me passou, o último, né, é falando sobre a marca. Eu queria começar justamente pelo último, que eu acho que é o mais interessante. E o primeiro vídeo é esse, né? Por que nasceu, né? Por que a gente nasceu? Por que a Black Belt Foods nasceu? E aí eu falo para vocês, ela nasceu por uma inquietação minha quando cheguei aos meus 40 anos. Não me deixava feliz com uma empresa que eu já tinha, uma empresa com mais de 10 anos, que me dava uma condição financeira, onde eu conseguia pagar minhas contas, conseguia ter um padrão de vida ali interessante, mas não tinha a ver com o que eu acreditava, com as minhas formações, com as minhas experiências de vida. Então, quando eu cheguei nos 40 anos, eu tive essa crise, né? De ter uma empresa que eu acreditava que não tinha muito a ver comigo e querer mudar, e não saber como, né? E isso é muito comum, né? Acredito que muita gente passa, como eu falei anteriormente, e não é fácil, né? Eu não consegui fazer essa transição de forma muito rápida, né? Isso foi um processo, foram tentadas várias coisas até que a gente chegasse nesse formato que eu acredito que eu só cheguei porque eu errei bastante para poder chegar, né, descobrir o que eu gostava, como eu queria falar para as pessoas, como eu queria impactar a vida das pessoas, e isso é muito comum, né? Então, a gente nasce, a Black Belt Foods nasce justamente de uma inquietação da minha parte, né, de um inconformismo com aquela vida que eu levava, uma vida ali muito ligada ao financeiro, né, às coisas materiais, mas eu tinha certeza que aquilo não era o meu propósito, né, e precisava mudar. Cheguei a uma ideia, né, que só veio, acredito que só tenha existido, porque antes eu testei um outro formato de consultoria online, de fazer um curso de nutrição, né, que era muito voltado para os praticantes de jiu-jitsu, que acaba sendo ali a minha tribo, né, onde eu estou mais inserido.
E eu vendo como lutador a dificuldade que a galera tinha, eu acabei levando isso para a minha formação como nutricionista, né? E criei esse curso, que não deu certo, né? Era um formato que já era ultrapassado, né? Infelizmente, a pessoa, né, que fez esse curso, eu acredito que ela quis só vender, ela não quis, né, me passar o que estava acontecendo, o que era mais utilizado na época. E esse formato já era um formato que já não fazia muito sentido. Mas eu não sabia disso, acabei fazendo, mas beleza, sem problema nenhum. Os erros muitas vezes acontecem para que a gente acerte. E com esse curso, né, com esse outro trabalho que eu já estava realizando, mas que também ainda não era o que eu achava, né, que eu acreditava que era o final, né, que era aquilo dali que eu queria fazer pro resto da vida. Era só uma etapa. Eu identifiquei muitas dúvidas da galera que me procurava ali como nutricionista, né, do que comer. O que deveria comer antes do treino para treinar bem e o que comer depois do treino para também. E aí, identificando isso, eu comecei a pensar em justamente achar algo que pudesse simplificar a vida das pessoas, né, para que elas conseguissem ali ter uma alimentação boa antes do treino, um produto para isso, e um produto pós-treino. Eu acredito até que o pós-treino é um pouco mais fácil, né, que a gente tem o whey protein, que é super consumido, mas tem muita gente que não gosta, ou acha que o gosto ali é não tão interessante, e eu fui vendo isso, né, conforme as pessoas falavam comigo, mandavam direct sobre os conteúdos que eu postava no Instagram, eu fui vendo essa necessidade, né? E quanto ao pré-treino ali, com a alimentação antes do treino, a dúvida era maior ainda, porque ninguém sabia se comia mais proteína, comia mais carboidrato, qual a melhor composição ali para determinado tipo de treino, o que determinado tipo de treino consumia de energia que a pessoa deveria comer ali, né, para potencializar isso. Se eu tenho um treino mais longo, né, que passa de 1 hora de duração, o que eu poderia comer para conseguir treinar bem por mais de 1 hora? Se eu tenho um treino mais curto, mas que é mais intenso, qual o combustível principal desse treino e o que eu precisaria comer? Então, identificando isso, eu fui pensando nessa hipótese, né, como fazer um produto para isso. E aí surgiu essa ideia dos 2 produtos iniciais que nós temos, né? Tanto o Fuel, que é um alimento pré-treino, que é justamente uma alta composição ali de carboidratos, né, e um pouco de proteína para potencializar esse treino, para você conseguir treinar bem, né? E o Recovery, que era justamente uma alternativa ao Whey Protein, para quem não gosta de Whey Protein, eu já está saturado disso. E nós começamos a testar, né, com, com meus conhecidos, com meus amigos, né, com algumas pessoas, né, a aceitação do produto, né? E para minha surpresa, eu que nunca tinha feito nada na cozinha, né, não sou um expert em cozinhar, nem fazia nenhum tipo de alimento, né, tenho ali o conhecimento muito básico, né, eu consegui acertar muito de primeira, né, a composição dos alimentos, achar, né, ali a quantidade ideal para cada alimento que eu usei, cada substância que foi colocada ali nos 2 produtos, eu consegui achar muito rápido isso. E isso, eu acredito que seja algo até divino, né? Porque eu não teria, acho que não teria como achar isso de uma forma tão rápida, mas muito de primeira, eu já consegui fazer os 2 produtos de uma forma que praticamente 100% das pessoas que provavam gostavam, né? E relatavam que estavam treinando melhor, que tinham comido recovery em outras partes do dia, né? E tinham gostado muito, né, do que comeram, que aquilo dali servia até para saciar um pouco a vontade de doce. Então isso me trouxe aí uma aceitação muito forte e uma certeza que a Black Belt Foods era o que eu queria fazer desde o início, né? Era justamente isso. E aí a gente só foi colocando mais ferramentas como essa no YouTube, né, que a gente está começando agora, como os eventos que a gente vai fazer, já é uma novidade que eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu tenho uma vontade muito grande que a gente, em menos de um ano, consiga fazer nosso primeiro evento, com palestra, com treino também, entendeu? Em menos de 6 meses, a nossa ideia é fazer um podcast para trazer pessoas, né, que tenham algo a falar, né, que eu acho isso muito importante, que venham acrescentar, né, que tenham um conteúdo legal para passar, para influenciar positivamente as pessoas, né? Então, a Black Belt Foods, ela nasce com esse intuito, de influenciar as pessoas positivamente com conteúdos, né, sérios, testados ali, comprovados cientificamente, comprovados na prática também que funcionam, com alimentos que realmente vão ajudar
na evolução das pessoas, vão trazer melhor qualidade de vida, vão trazer longevidade, né? Mas isso são temas para os próximos vídeos, que a gente vai falar muito sobre isso também, e hoje eu só queria compartilhar isso com vocês.